E no vídeo de hoje irei mostrar para vocês um livro que é um dos mais recomendados da atualidade. Se vocês ainda não conhecem, esse se chama As 48 Leis do Poder. É um livro escrito pelo escritor Robert Greene e tem 48 leis, e nesse vídeo irei falar sobre a primeira, que é não ofusque o brilho do mestre. Nicolas Fouquet era o primeiro-ministro do rei Luís XIV, nos primeiros anos do seu reinado. E ele era conhecido por ser uma pessoa que costumava fazer grandes festas com bastante ostentação, festa com poesia, mulheres bonitas. Então ele era aquela pessoa que gostava de esbanjar bastante. Ele era muito inteligente e se achava indispensável ao rei. E quando o primeiro-ministro Jules Mazarin morreu em 1661, ele esperava ser o sucessor do rei. Então, ele imaginava que ele poderia se tornar o primeiro-ministro. Porém, o rei aboliu esse posto. Isso levou Fouquet a desconfiar que ele estava perdendo o prestígio por conta de o rei ter abolido esse posto. Então, o que ele fez? Ele acabou decidindo dar uma festa. Então, ele fez uma festa com um jantar com todas as comidas fartas, decidiu convidar toda a nobreza da Europa e ostentar a riqueza, o seu poder, e tudo aquilo que era do mais bom possível naquele momento, porque ele queria agradar o rei. Então ele quis fazer a melhor festa que já ocorreu naquele tempo, trazendo os melhores convidados, as melhores músicas, e também ele se achava que através disso ele ia conseguir atingir o coração do rei de alguma forma, porque ele imaginava que ele estaria prestando uma homenagem ao rei fazendo tudo isso. E na noite da festa, quando o rei chegou, o rei analisava todo aquele movimento que estava acontecendo. Fouquet acabava sendo uma pessoa de destaque, então os convidados chegavam e sentiam um apreço por ele, pela forma que ele falava, como ele sorria. Ele acabava se tornando uma pessoa encantadora. Porém, todo esse movimento que aconteceu durante a festa acabou fazendo com que o rei se sentisse diminuído. Por quê? Ali, naquela festa, o intuito seria tornar o rei como um homenageado ou ele recebesse uma honra. Mas o que estava acontecendo era o inverso. Fouquet acabou tendo um destaque maior do que o rei e o rei se sentiu diminuído. Foi como se a superioridade dele acabasse não ocorrendo. Parecia que ali quem era o superior era o Fouquet e não o rei. Então isso acabou entristecendo o rei, porque acabou atingindo a sua vaidade, o que fez com que ele não gostasse da atitude de Fouquet, porque ele gostava de ser o centro das atenções, e nessa festa ele não foi, porque com tudo que aconteceu, Fouquet se tornou acima do rei, né, no momento da festa e todo o período que ela ocorreu. E a festa foi o terror do rei. Simplesmente ele se sentiu diminuído, não era ele o centro das atenções, não pegou bem, né, para ele e para Fouquet também. No dia seguinte, os 3 mosqueteiros do rei D'Artagnan foram buscar Fouquet e prenderam. Ele foi julgado e acabou ficando numa das prisões mais isoladas da França, e ali foi onde ele passou os seus últimos 20 anos. E o rei Luís XIV, ele era um homem arrogante, conhecido como o Rei Sol, orgulhoso. Ele queria ter o centro de tudo. Tendo acontecido tudo isso, ele precisava ter um primeiro-ministro, e como Fouquet tinha sido preso, então ele decidiu correr atrás de outras pessoas, e foi onde ele encontrou o Jean-Baptiste Colbert, que era um homem famoso por sua parcimônia, né? Ou seja, ele não era uma pessoa que gastava muito dinheiro e não esbanjava. Então ele era uma pessoa que
econômica. E por causa disso, ele se tornou o primeiro-ministro do rei, e ele acabou ajudando ao rei a construir um dos maiores palácios do mundo, que é o Palácio de Versalhes. Então, todo aquele dinheiro que teria sido roubado no período de Fouquet, eles conseguiram recuperar, e Jean Baptiste ajudou na construção de um dos palácios mais gloriosos que existe no mundo, né? Com toda aquela arquitetura que é única e um dos lugares mais lindos já existente na Terra. E o que nós aprendemos com essa primeira lei? Que é o que? Não ofusque o brilho do mestre. Se você entra a trabalhar, por exemplo, num lugar e você se considera uma pessoa talentosa, uma pessoa de destaque, você nunca pode fazer com que esse seu talento ou seu destaque causa insegurança ou qualquer outra sintoma que possa diminuir o seu superior. Ou seja, ele sabe que você é bom, mas se você se mostrar muito, você pode deixar ele inseguro ou deixar ele com qualquer outro sentimento negativo a respeito de você. Então, independente, né, se você é uma pessoa talentosa, se você é uma pessoa muito habilidosa, você tem que ter o seu superior ou o seu chefe ou quem vai estar acima de você como uma pessoa que você demonstre segurança e que você demonstre a ela que você está do lado dela, não que você está acima dela. Porque quando o Fouquet quis se mostrar grande demais, ele acabou ficando no chão, porque ele não era o maior, só que o que tinha nele, que era a grandeza de querer ser maior ou estar acima, fez com que ele ficasse lá embaixo. Então a gente acaba tendo esse aprendizado, que é o que? Ao invés de eu querer estar acima, eu estar junto, entendeu? Eu tenho uma confiança, que aquela pessoa se sinta segura comigo, para que eu possa se tornar de repente um braço direito, um sócio, ou futuramente construir grandes coisas junto, e não eu amedrontar ela ou me distanciar por alguma atitude que não seria conveniente. E me conte se você já conhecia essa história, se você gostou desse vídeo. Se você não tinha visto, comente nos comentários, me siga e curta esse vídeo também, que estarei fazendo novos vídeos falando sobre as demais leis. Essa foi só a primeira. Me digam aí se vocês gostaram, para que eu possa fazer mais vídeos sobre todas as 48 leis. É isso aí.